quem é esses homens? E ele diz, olha, esses homens são servos, por meio de quem cresce. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E Paulo vai dizer, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus. Então, prezados irmãos, eu quero me dirigir agora aos irmãos de início, né, aos salvos, aqueles que têm a certeza da vida eterna, né, aqueles que disseram, né, como foi batido palma, né, tiveram a vida transformada, começou uma nova história nas suas vidas. A primeira coisa que Paulo queria que aqueles irmãos ali soubessem, né, é que de fato eles, tanto Paulo como Apolo, pelos quais eles estavam talvez tendo preferência, dizendo, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo então vai agora dizer, olha, o que eu quero que vocês saibam, né, é que somos servos. Somos servos. Essa palavra servo quer dizer escravo, né? Mas para ficar mais claro, né, e com mais facilidade de nós entendermos, né, essa palavra servo quer dizer também garçom. Todos nós sabemos o que é um garçom, né? A festa está acontecendo, né? O evento está acontecendo e aqueles homens estão ali para quê? Para servir. E Paulo então está aqui procurando deixar bem claro para esses irmãos, né, ali em Corinto, que ninguém é nada acima de outro. Todos somos servos, todos somos garçons, todos estamos para servir. E é através dos irmãos e das irmãs que Deus usa para cumprir os seus propósitos aqui na terra, para cumprir as suas ordens, né? Para cumprir as tarefas que Ele tem designado para cada um de nós. Eles estavam, como eu disse aqui no versículo 4, dizendo, olha, nós temos preferência por alguém, né? Nós temos preferência por Paulo, outros disseram, olha, nós temos preferência por Apolo, né? E Paulo está dizendo, olha, isso é coisas de homens, né? Isso é andar segundo os pensamentos de homens. Mas os pensamentos de Deus é outro, né? Os pensamentos de Deus não é nós focarmos pessoas. Eu sei, né? Nós temos afinidade com algumas pessoas mais do que com outros, né? Nós temos mais liberdade, né? Nós admiramos talvez um irmão, uma irmã mais do que outros. Nós temos mais facilidade de conversar com esses irmãos. Mas Paulo está querendo dizer aqui para esses irmãos, né, que esses irmãos que, embora nós temos uma preferência, uma afinidade, esses irmãos, eles estão ali para servir. Paulo está dizendo isso aqui bem claro. Apolo e Paulo são servos por meio de quem crestes. Deus usa os irmãos e as irmãs com esse objetivo de levar até nós o evangelho da salvação. Cada um de nós aqui temos essa responsabilidade, né, de transmitir o evangelho. O evangelho, a palavra de Deus mesmo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E graças a Deus por ter vindo aqui nessa região, né, irmãos e irmãs, servos, para quê? Para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Graças a Deus por ter vindo a família do Paulo, né? Agora está aí a família do Leandro, a família do Wesley, né? Mas se nós tivermos de dar um título a esses irmãos, é servos, né? É servos. Paulo, servo de Jesus Cristo. Wesley, servo de Jesus Cristo. Leandro, servo de Jesus Cristo.
Álvaro, servo de Jesus Cristo. Hernani, né? Orou? Servo de Jesus Cristo. A irmã fulana, servo. Todos nós, né, na causa de Deus, no serviço de Deus, somos servos. Somos servos. E o que eu queria, prezados irmãos, né, é lembrar que esta situação, né, esse privilégio, esta capacidade que Deus nos dá, isso precisa ser despertado em nós o mais breve possível. Nós não podemos deixar que isso seja despertado muito tarde na nossa vida cristã, né? Porque é por meio dos servos que Deus leva o evangelho a outras pessoas, né? É por meio dos irmãos e as irmãs que servem na casa de Deus, na causa de Deus, para que pessoas possam ser alcançadas pelo poder do evangelho, né? O irmão Paulo pode fazer muito, Wesley pode fazer muito, Leandro pode fazer muito, mas você também pode fazer, né? Todos nós, na causa de Deus, homens e mulheres salvas, estamos como que garçom. Nós estamos para servir ao Senhor. E o versículo 5 aqui diz, conforme o Senhor concedeu a cada um. A gente vai pensar um pouquinho nesse sentido, né? É lógico que cada um tem uma capacidade diferente do outro, né? Cada um tem uma facilidade, talvez, de fazer e desenvolver um serviço diferente do outro. Mas nós precisamos lembrar que Deus, Ele designa um serviço para cada um de nós desenvolver, realizar na causa de Deus. Ele quer, de fato, que nós sejamos seus servos. Seus servos. O Senhor Jesus Cristo, nós podemos lembrar dele, né? O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui neste mundo, ele veio aqui como homem. E a palavra de Deus fala que o Filho do homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Nós, os salvos, crentes, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, libertos das paixões deste mundo, nós não estamos mais para servir o pecado, servir a nossa carne, servir a este mundo. Nós estamos aqui para servir o Deus que nos salvou, que nos libertou, que nos purificou, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo, né? Então, depois de ser salvos, nós não precisamos mais esperar na mesa, né? Nós não precisamos mais ficar sentados em volta à mesa. Nós agora invertemos o lugar, né? Antes de ser salvo, nós ficamos ali esperando uma palavra que de fato vai nos despertar a nossa mente em relação à eternidade, né? Em relação à nossa vivência com Deus, né? Em relação à nossa experiência com o Deus Criador dos céus e da terra. Mas uma vez que Deus falou o nosso coração, nós fomos despertados quanto à necessidade de arrependimento e de fé no Senhor Jesus Cristo. E fizemos isso, tivemos a experiência do perdão do nosso pecado. Nós agora não podemos mais ficar sentados em volta à mesa. O propósito de Deus é que nós levantamos e nós fazemos o serviço de um garçom, né? Servir ao Senhor. Temos aqui muitas pessoas ainda jovens, né? Moços, moças, que têm ainda, pela graça de Deus, se Deus assim permitir, que esse mundo ainda existe aqui na terra por algum tempo, um tempo longo, né? Para servir ao Senhor. Somos garçons, né? Versículo 6, ele vai dizer assim, olha, eu plantei, Apolo regou. O que Paulo aqui ele está querendo
mostrar é que cada um de nós temos uma atividade para ser feita e para ser realizado na causa de Deus, né? Na causa do Senhor. E nós precisamos entender isso, né? Nem todos têm a capacidade para fazer as mesmas coisas. Nem todos fazem e são capazes para fazer todos os serviços. Há uma variedade de serviço e há também uma variedade de pessoas capacitadas para fazer o serviço de Deus. Paulo ele está dizendo aqui, eu plantei. O que Paulo estava querendo dizer, olha, eu preguei o evangelho. Eu anunciei as boas novas de salvação, né? Eu falei de Cristo às pessoas. E Apolo, né? Ele estava regando, ele estava discipulando, né? Ele estava ajustando os ensinamentos da palavra de Deus a essas pessoas. Com isso, o que Paulo estava querendo dizer àquela igreja, olha, há uma variedade de serviço e há uma variedade também de capacidades dadas por Deus para realizar esses serviços. É impossível cumprir o propósito de Deus, prezados irmãos, sem essas capacidades, né? Deus ele tem nos capacitado para fazer o seu serviço. E na igreja de Deus, para ela funcionar bem, conforme o propósito de Deus, essas capacidades elas precisam ser exercitadas por aqueles que Deus os capacita. Nós precisamos, como eu disse, ser despertados, né, o mais breve possível. E saber que da causa de Deus, na igreja de Deus, salvos estão para servir. São garçons. Estão ali para servir as mesas, né, para atender as pessoas nas suas necessidades espirituais, né, esclarecimento da verdade. O nosso presidente, ele fala muito daquele versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E de fato, a verdade da palavra de Deus é o que vai libertar as pessoas. Libertar as pessoas do seu pecado. Libertar as pessoas do juízo vindouro. Né? A verdade da palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos e irmãs, lembrar que nós precisamos despertar para a questão de servir e despertar para a questão de nos preparar para servir. Deus nos capacita, Deus nos dá equipamentos para desenvolver o seu serviço. Como nós sabemos, todos os servos, né, as pessoas que estão para servir, trabalhando, né, eles têm equipamento para servir naquela área que eles estão desenvolvendo o seu serviço. Um professor, por exemplo, ele precisa de giz, né? Ele precisa de uma lousa, ele precisa de caneta, né? Lápis. Um pedreiro, ele precisa de prumo, de régua, de muitos outros objetos. O servo de Deus, ele precisa também de equipar para fazer o serviço de Deus. Nós precisamos entender isso, né? Que nós precisamos equipar para servir a Deus em diferentes áreas do serviço dele aqui nesta terra. Deus, ele nos capacita. E nós precisamos usar essas capacitação de Deus. O irmão citou dons, né? Dons são capacidades que Deus nos dá para servir Ele na sua obra, no seu serviço. E nós talvez demoramos muito em descobrir qual a área que nós temos facilidade para desenvolver essas capacidades, né? Os anos passam muito rápido. E muitas das vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer, né? Nós estamos aqui neste mundo para a glória de Deus, para o serviço de Deus. E o tempo está passando, né? E muitas das vezes nós não fazemos.
e não exercitamos aquilo que Deus quer que nós assim o fazemos. Aqui em Mateus, eu queria ler pelo menos alguns versículos, Mateus capítulo 25. O Senhor Jesus aqui vai falar de um Senhor, né? De um Senhor que deu talentos. Talento lembra de capacidades, né? Capacidades para exercitar serviço para o seu Senhor, né? Para produzir. Capítulo 25 de Mateus, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que eu queria que nós observássemos aqui, que este Senhor confiou aos seus servos bens dados por esse Senhor. Para quê? Para que eles desenvolvessem esses bens e fizessem que esses bens fossem desenvolvidos, fossem crescidos, fossem aumentados, né? E esse Senhor, ele deu esses bens, esses talentos, a cada um segundo a sua própria capacidade. O Senhor Deus, ele nos conhece. Foi Ele quem nos fez. Ele sabe a nossa capacidade. Ele sabe a sua capacidade, Ele sabe a minha, né? O que acontece é que muitas das vezes nós subestimamos a nossa capacidade. Nós achamos que não podemos. E quando a gente pensa que não pode, né, nós talvez descansamos desse pensamento, nesse pensamento, né, e não avançamos, não progredimos, não desenvolvemos. E foi o que aconteceu aqui com alguns desses servos que o Senhor confiou a eles talentos para desenvolver, né? Versículo 16, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente vê aqui pelo menos 2, né? Procurando desenvolver a capacidade que Deus deu. E fazendo com que aquilo que Deus o capacitou pudesse render para o seu Senhor. Pudesse fazer com que a causa de Deus progredisse, prosperasse, né? E aqueles servos estavam ali para servir o seu Senhor. Mas houve um deles que subestimou, né? Pensou que não tinha capacidade de fazer com que a sua capacidade, o seu talento, produzisse, prosperasse. E diz a palavra de Deus que ele escondeu. Mas chegou o dia que o Senhor veio para prestar conta com os seus servos. E nós precisamos lembrar que um dia nós vamos comparecer diante do nosso Senhor para prestar conta daquela capacidade que Deus nos deu para servir a Ele aqui nesta terra, aqui neste mundo. Versículo 24 diz, chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste. Olha a desculpa desse homem, né? E ajunta onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Este homem, além de ele não trabalhar, ele ainda pôs desculpa, né? Senhor, eu sei que tu és um Senhor severo, né? Eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o que o Senhor quiser, o Senhor vai fazer, né? Eu descansei nisso. Como que dizendo, olha, eu pensei que o Senhor não precisava de mim.
Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Servo mau, negligente. Eu fui olhar no dicionário um pouquinho a respeito dessa palavra negligente. Pelo menos um dicionário que eu olhei diz preguiçoso, né? Preguiçoso. Irmãos e irmãs, né? Pelo que tudo indica, o Senhor Jesus ele está prestes a voltar. Prestes a voltar, né? Glória a Deus se isso fosse hoje. Nós almejamos muito a sua vinda, né? Mas se ele não voltar, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser útil. Nós estamos aqui para ser bom, né? Nós não estamos aqui para ser mau servo, para ser servo preguiçoso, para ser servo inútil. Não é essas palavras que eu quero ouvir, não é essas palavras que você talvez quer ouvir quando você for encontrar com o seu Senhor. Nós, os salvos, um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um lugar onde o Senhor vai retribuir aquilo que é feito pelos servos, né? É onde o servo bom, o servo fiel, vai ouvir aquelas palavras, né? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas se aqui neste mundo eu e você não servir conforme aquela capacidade que Deus nos deu, é possível que naquele dia nós vamos ouvir aquelas palavras desagradáveis: servo mau, servo preguiçoso. Versículo 30, servo inútil, servo inútil. Mas Deus então tem o propósito de fazer com que nós sirvamos a Ele aqui neste mundo, conforme aquela capacidade que Ele nos deu para servir como servo bom, como servo fiel, né? Graças a Deus, na nossa região chegaram servos fiéis, servos bons, servos úteis, né? Servos que por meio de quem nós cremos, né? Por meio de quem o evangelho foi falado a nós, né? E nós um dia cremos. Deus usou desses homens para transmitir a verdade do evangelho, transformar a nossa história. Graças a Deus, servos chegaram aqui nessa região, né? Outros vieram antes, outros vieram depois, outros estão aí, né? Servos para servir ao Senhor, trazer a mensagem do Senhor. E nós que somos salvos, né? Nós estamos aí para contribuir, para ajudar, para auxiliar, né? Para ser garçons, servir com esses servos, né? Auxiliar eles. Nós estamos pensando aqui, cada um, Deus dá um talento, uma capacidade, né? E nós precisamos descobrir qual é o nosso talento, qual é a nossa capacidade, né? O que eu posso fazer e procurar desenvolver essa capacidade para a glória e a honra do Senhor. Nós não estamos aqui para glorificar e honrar homens. Paulo mesmo diz: quem é homens, né? Servos. Nós estamos aqui como conservos desses homens que estão servindo, auxiliando eles na causa de Deus, né? Na causa de Deus. Diante disso, nós precisamos de estar prevenidos pelo menos de duas coisas, né? De duas coisas. Duas coisas que talvez nós podemos estar enganados. A primeira, eu não tenho capacidade. Talvez usando de uma certa modéstia, né? De uma certa humildade, né?
vai dizer, olha, não estou fazendo porque eu não sei fazer. Isso não é verdade, né? Pode ser talvez um serviço tão simples. E talvez aquele irmão, aquela irmã está dizendo, olha, eu não sei o fazer. Não é verdade. Deus, irmãos, Ele capacita nós para fazer. Nós cantamos o hino, né? Que para cada crente, Deus preparou algo para fazer, para desenvolver, né? E nós não podemos entrar nessa, dizer, olha, eu não estou fazendo porque eu não tenho capacidade. Nós não podemos usar desta falsa humildade. Não, né? Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E quando nós vamos lendo aqui, nós vamos observando que Deus, né, pessoa do Senhor Jesus, Ele capacitou pessoas para variedades de serviço. A outra coisa que nós precisamos estar prevenidos, né, é tentar insistir em um serviço que nós não somos capazes, né? Talvez alguém fica tentando insistir em um serviço na causa de Deus que Deus não capacitou. E você tenta e nunca consegue, porque não é a área que Deus quer que você sirva, né? É como talvez você quer colocar um objeto quadrado dentro de um objeto redondo, nunca vai encaixar, né? Nunca vai dar certo. Então, nós precisamos ser prevenidos dessas duas situações. Eu não tenho capacidade, é um engano, né? Ou eu tenho capacidade de fazer algo, que talvez também você está enganado. Deus não quer que você sirva a Ele naquela área. Nós precisamos nos descobrir onde Deus quer que nós o sirvamos, né? Deus quer que o seu trabalho seja feito para produzir o bem, para produzir o crescimento, o desenvolvimento do serviço de Deus aqui neste mundo. Então, prezados irmãos, somos servos. Estamos para servir. Cada um Deus capacita para servir. E nós precisamos descobrir isso o mais breve possível. Agora, há só uma situação que nos impede de servir a Deus. É não ser salvo. É não ser crente. É não ter nascido de novo. Aqui em Isaías capítulo 59, vou ler este versículo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós para que vos não ouça. Uma pessoa que ainda não acertou a sua vida espiritual com Deus, né? Ainda não teve a experiência de salvação, ainda não teve a experiência de ter nascido de novo. É impossível servir ao Senhor, é impossível ser servo. Porque ser servo, servir a Deus, a exigência de Deus é ser salvo, é ser perdoado, é ser livre, é ter os pecados cancelados por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não entendeu esta questão da salvação, né? Os irmãos estão aqui nesta localidade, especialmente nesse dia, nesta hora, com este objetivo de transmitir a você as boas novas de salvação. Os nossos pecados, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos entender que somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus santo, Ele não aceita nós com o nosso pecado. Este pecado precisa ser tratado, precisa ser resolvido. E aí entra então a questão da vinda do Senhor Jesus aqui neste mundo. O
Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui neste mundo para buscar e salvar o perdido. E foi só possível o perdido ser buscado, ser salvo, quando o Senhor Jesus Cristo foi na cruz. A cruz é o tema da nossa adoração, porque foi ali que o Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado. Foi ali que o caminho foi aberto para o pecador perdido. E uma vez que você entende isso, uma vez que você entende que você é um pecador separado de Deus por causa do seu pecado, e você olha para o Senhor Jesus Cristo e vê nele como o único meio de salvação, de perdão dos seus pecados, por meio de Jesus Cristo você pode ser livre, né? Você pode ser salvo, você pode ter a vida eterna, você pode começar uma nova história, você pode ser transformado. E você pode daí em diante ser servo de Deus, servir a Deus aqui nesta terra. Prezado, eu e você não estamos aqui por acaso, né? Nós não estamos aqui e Deus não nos colocou aqui sem objetivo, né? Sem utilidade. Deus nos colocou aqui nesta terra com objetivo, com propósito. Mas sem entendermos a questão do nosso pecado, sem entendermos a questão da nossa salvação, nós não podemos realizar o propósito de Deus. Mas graças a Deus que o Evangelho ele tem esse objetivo, né? Mostrar às pessoas o seu pecado, mostrar Jesus Cristo como meio de salvação, como meio de perdão, e transformar essas pessoas para ser servo, servir o Senhor aqui nesta terra. Graças a Deus, muitos estão servindo, né? E a nossa oração, se você ainda não é salvo, que você seja salvo nesta noite. Crê em Cristo, né? Confesse o seu pecado a Ele. E vamos junto com esses irmãos servir o Senhor para a glória e honra dele mesmo. Que Deus queira que assim seja. Amém. Vamos encerrar com oração. Se você puder, fique de pé para a gente orar. Então é bom poder servir a esse grande Deus. Quando o nosso irmão estava ministrando, eu estava pensando a honra e o privilégio que nos é concedido, homens pecadores, falhos, imperfeitos, por poder servir esse grande Deus. Vamos orar, encerrando a nossa reunião nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai amado, te louvamos, ó Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu aqui. Te louvamos pelos louvores, te louvamos pela palavra que foi ministrada. Ó Deus, nós, ao ouvirmos a Tua palavra, podemos pensar quão grande amor o Senhor tem tido para conosco. Nos pegando homens, mulheres, pecadores, perdidos, salvando, restaurando, e nós não temos outra coisa a não ser nos colocar diante de Ti com os nossos corações quebrantados e desejosos de Te servir. Ó Pai, nós Te louvamos por isso. Nós queremos nesse momento orar por cada pessoa aqui, colocando diante de Ti, que todos nós possamos estar analisando a nós mesmos e que o nosso desejo possa ser de sermos instrumentos úteis nas Tuas mãos. Que nós possamos, ó Pai, Te servir e fazer isso unicamente para a honra e glória do Teu nome. Oramos por pessoas aqui nessa noite que ao ouvir a Tua palavra, talvez percebem que ainda nunca tomaram a decisão mais importante, é a decisão de receber o Senhor como Salvador, de ser salvo em Cristo Jesus. Fale nesses corações e vidas aqui possam ser restauradas, transformadas pelo Teu poder. Oramos por cada um aqui, por cada lar, cada família representada aqui nesta noite. O Senhor sabe o que cada um tem enfrentado, o Senhor sabe o que cada um tem vivido. E nós queremos clamar as Tuas bênçãos, ó Pai, por cada pessoa aqui.
que o Senhor possa estar derramando a tua bênção de acordo com a tua vontade e que tudo, ó Pai, seja para a honra e a glória do teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Conceda a cada um aqui uma semana debaixo das tuas poderosas mãos, desfrutando, ó Pai, dos teus cuidados a cada instante. Conceda-nos uma noite de descanso, porque nós dependemos, nós confiamos única e exclusivamente em Ti. Nós oramos, deixando tudo nas Tuas mãos, e assim fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada, que você possa ir desfrutando a doce